Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Maurício Barbieri, que já está quase com 100% de questionamento por parte da torcida, mas eu vou dar minha opinião se realmente o problema do Vasco nesse Brasileirão é apenas o Maurício Barbieri e também quem são aí os atores envolvidos para mim nesse momento muito ruim do Vasco da Gama já no início do Campeonato Brasileiro e que liga um sinal de alerta fortíssimo no Gigante da Colina. Mas a minha opinião você confere depois da vinhetinha. Antes de mais nada, eu peço para que você clique aqui embaixo para se inscrever no canal. Estamos rumo aos 550 inscritos, falta muito pouco. Então se você ainda não conhece o canal do JP Fará, clica aqui no botão de se inscrever, também compartilhe o vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, para quem ainda não me conhece. Deixa o dedo no like, é muito importante para o YouTube recomendar o vídeo também. É claro, comente aqui embaixo o que você está achando desse início de Campeonato Brasileiro, que para mim não é bom e eu já avisava do Vasco da Gama agora em 2023. É fácil falar que eu avisei, mas eu realmente, para quem me conhece, me acompanha aqui no canal, eu comento que o elenco do Vasco é muito ruim. Isso é um ponto que eu sempre trouxe aqui nas minhas lives, nas minhas análises, de que era um elenco muito fraco, que já deu mostras durante o Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, de que era um elenco carente, sobretudo no time titular, um elenco que não tem primeiro volante, um elenco que não tem o meio campo de criação, um elenco que tem um centroavante que tem atrapalhado muito mais do que ajudado e principalmente um elenco de apoio muito fraco, que está hoje sendo composto apenas por jovens. O Vasco foi comprado, pela 777 Partners com a promessa de um investimento forte no futebol. Mas hoje o Vasco enfrenta equipes com o mesmo ataque praticamente que o Vasco subiu na Série B na Bacia das Almas contra o Ituano. Para você ter ideia, eu tive no estádio em São Januário na derrota do Vasco por 1-0 contra o Santos e o Vasco teve um momento do jogo que teve no ataque Pedro Raul, que foi a única contratação, mas teve Figueiredo, que estava na Série B, Gabriel Peck, que estava na Série B, e teve também Alex Teixeira, que estava na Série B. Então eu já vinha comentando que o elenco do Vasco era muito ruim, que precisava de peças, e isso ficou muito claro que o Vasco tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro em 6 jogos, sendo essa única vitória no jogo de estreia contra o Atlético Mineiro. O Vasco tem uma vitória, 3 empates e 2 derrotas e já está em 16º lugar enquanto eu gravo esse vídeo, uma posição acima do Corinthians que abre o Z4. E no jogo contra o Santos, o técnico Maurício Barbieri foi muito xingado pela torcida e o seu trabalho está sendo muito questionado. E o título do vídeo é se realmente o Maurício Barbieri é o único culpado por esse momento ruim do Vasco, e eu explico agora e dou a minha opinião de que ele é um dos culpados. O Maurício Barbieri tem um elenco, como eu sempre falo, muito escasso, mas ele é o único treinador do Rio, por exemplo, que só tem essa competição para treinar a equipe. E as atuações contra Bahia, a atuação contra o Fluminense, apesar do Fluminense ter sido muito melhor, e agora, para culminar, a atuação contra o Santos, onde o Vasco foi melhor, o Santos não veio para jogar no Rio de Janeiro, mas o Vasco não foi capaz de fazer um gol, diz muito sobre uma desorganização da equipe. Para você ter ideia, agora o Andrei não está mais no Vasco, ele foi cedido à seleção sub-20 e o Maurício Barbieri escolheu pelo Barros. O Barros fez até um bom jogo, mas quem estava do lado dele que também foi escolhido? Galarza, que não teve nem chance no Coritiba. E realmente é muito preocupante você ver o Vasco em campo sem ter organização, dependendo apenas de cruzamentos da intermediária, pelo lado esquerdo o Piton, pelo lado direito o Puma Rodrigues, o Orejano quando entrou no segundo tempo cruzando, pelo lado esquerdo também o Figueiredo cortando pro meio, cruzando, e tendo um atacante que é o Pedro Raul, que como eu falei tem atrapalha muito mais do que ajuda o Vasco. É um jogador que não aproveita as chances, não briga, reclama o jogo inteiro e até acabou discutindo com o Orejano no jogo. Mas o trabalho do Maurício Barbieri tem sido questionável, tem sido muito questionado e com razão, e é questionável por não ter critérios nas escolhas, nas mexidas. Por exemplo, hoje, como eu falei, ele colocou o Orejano, mas tirou o Figueiredo, tirou o Gabriel Peck, que não sei se estava cansado, depois coloca o Rodrigo no final do jogo, onde você vê que ele claramente não tem condições de criar jogadas. Então, me parece que o trabalho do técnico Maurício Barbieri já está muito saturado. Ele veio para o Vasco com o intuito de cuidar e trabalhar bem os jovens. E ele até parece que tem um bom relacionamento com os jogadores. Mas hoje é um Vasco sem criatividade, um Vasco muito previsível e que faz gols ao acaso. Não são jogadas construídas. E como eu falei, é a única equipe que só tem o Campeonato Brasileiro e parece que não há treino quando você vê o Vasco em campo. Mas ele não é o único culpado, não. O Vasco investiu mais de 100 milhões de reais em reforços e você olha no campo e não sabe
para onde foram esses reforços. O Vasco tem um bom goleiro, o Léo Jardim, que tem salvado muito bem, talvez seja o melhor jogador do Vasco na Série A até agora. Você tem o Léo Pelé, que tem feito um bom campeonato também, não compromete, ele aparece, é o capitão. Tem o Lucas Piton, lateral esquerdo, que ajuda, mas no ataque você tem, como eu falei, o Alex Teixeira, que estava no ano passado, o Figueiredo, que estava no ano passado, o Gabriel Peck, que faz um bom campeonato, mas estava no ano passado, e o centroavante Pedro Raul, que não ajuda. No meio você tem o Jair e só. Então você precisa de 2 volantes, por exemplo, você precisa de um meia de armação, e eu quero saber quem pensou realmente que esse elenco poderia jogar a Série A. Então hoje o Vasco, como eu falei, está em 16º, tá, se eu não me engano, 1 ponto acima do Corinthians, que abre o Z4, e está muito perto, e acredito que vai entrar no Z4 nas próximas rodadas. E eu falava aqui nas lives, o Vasco tem jogado bem os clássicos, foi melhor que o Fluminense quando perdeu, foi melhor que o Flamengo até na maioria dos jogos contra o Flamengo nos 3 que o Vasco fez, mas não se engane, o campeonato é difícil, o campeonato é longo, e mesmo só tendo o campeonato carioca, você precisa se reforçar. E agora os resultados estão deixando claro, o Vasco empata com o Curitiba fora, perde para o Santos em casa, perde para o Bahia em casa e já se complica no Campeonato Brasileiro. Se você me pergunta se eu acho que o Barbieri tem que sair, é uma pergunta difícil de se analisar porque você precisa também olhar o mercado. Mas eu sinceramente não consigo ver mais nenhuma evolução nesse time pelo perfil de elenco montado, que aí é a culpa também da diretoria do Vasco, com o seu Paulo Brax, com todo o scout do Vasco, que não conseguiu mapear bem alguns jogadores, porque é um elenco muito jovem, muito cru. Mas o Barbieri tem culpa sim, porque esse mesmo time com ele performou muito mais no Campeonato Carioca, jogando de uma maneira reativa, porém propositiva, e que hoje é um time, um bando em campo realmente, foi o que eu vi contra o Santos em São Januário. O Vasco até cria chances, jogadas na área, mas não é um time construindo jogadas. Enfrentou um Santos que foi para se fechar, arrumou um gol e saiu com a vitória dentro de São Januário. Então já é um início de ano muito preocupante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pro ABC. Foi eliminado na semifinal do Carioca, faz parte, mas jogando melhor. Mas hoje o trabalho do Barbieri vem regredindo há algum tempo. E é uma vitória apenas em 6 jogos para um time que tem um investimento de 100 milhões de reais nessa primeira janela. Eu acredito que esse investimento vai ter que triplicar, mas acima de tudo, o investimento vai ter que ser bem alocado, porque eu acho que essas contratações que o Vasco fez, esse investimento de 100 milhões de reais, melhor dizendo, não foi bem alocado. O Vasco está numa situação muito complicada, não tem padrão de jogo, e agora vai ter uma sequência duríssima, onde enfrenta São Paulo, Fortaleza, Internacional, Flamengo. O campeonato é difícil. E o torcedor já está preocupado, e quero saber aqui de você nos comentários se você concorda comigo de que o Vasco vai brigar do meio para baixo da tabela, como eu sempre falei aqui, fui até criticado, mas eu sigo com a minha convicção de que mesmo contratando em julho, e alguns jogadores podem nem querer vir se o Vasco estiver no Z4, mas eu quero saber de você aqui embaixo a sua opinião sobre esse início de Campeonato Brasileiro do Vasco e se tem margem para crescer com o Maurício Barbieri. Quero ler aqui o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal novamente. Vamos rumo aos 550 inscritos, falta muito pouco. Então eu conto com o seu apoio também para compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp e também deixar o dedo no like, que é muito importante para o crescimento do canal. Te espero no próximo vídeo.